mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, que gostoso estar na presença de Deus. Saber que estamos aqui no estúdio, você está aí na sua casa, alguns na empresa, no trabalho. Estamos de fato na presença de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus levantou justamente para levar a verdade, que é Cristo, Jesus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o foco maior do ministério é levar a salvação, também a libertação, a cura divina, a restauração. Ou seja, Jesus veio justamente para nos dar vida e vida com abundância. E quero falar um pouquinho sobre fidelidade. Essa palavra tão interessante, fidelidade. Eu separei aqui uma frase interessante sobre fidelidade. Fidelidade é uma pérola preciosa que merece ser intencionalmente buscada e cultivada. Fidelidade. Deus ama a fidelidade. Você já ouviu certamente, Deus é fiel, não é? Então, Deus é fiel. Então a fidelidade de Deus é extraordinária. E Deus ama os seus fiéis. Deus ama. E aliás, vamos ler aqui um texto que fala justamente que os olhos de Deus estão por toda a terra. E justamente Ele está procurando os fiéis. Olha que interessante, aquele que é fiel à sua palavra. Vamos ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, o verso 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Vamos ler a primeira parte ali, até perfeito para com ele. Repetindo. Tá. Por quê? Verso 9. Tá. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. É interessante isso aqui, porque esse rei aqui de 2 Crônicas, logo no 14, aqui fala sobre o nome dele, o Asa, né? O rei Asa. A Bíblia fala o seguinte, que no 2 Crônicas 14, verso 2, diz assim: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Então, o começo do reinado de Asa, diz a Bíblia que ele teve em paz durante 10 anos. Preste bem atenção nisso aqui é muito importante. Durante 10 anos, não teve guerra no reinado de Asa. Foi um reinado de paz. Mas a Bíblia fala que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele fez a coisa certa, colheu um reinado de paz. Mas agora, esse outro verso que o Josué leu agora, já está falando o contrário. Aqui, Deus estava dizendo, olha, você procedeu loucamente. Ou seja, aqui nesse texto, que no capítulo 16 de 2 Crônicas, Asa então começa a cometer erros que desagradou a Deus. Ou seja, no início ele estava sendo fiel e fazendo a coisa certa. Mas depois de mais ou menos, acho que uns 30 anos ou um pouco mais, ele tinha mais experiência, aí ele não era tão jovenzinho, né? Porque quando ele assumiu o reinado, ele é muito novinho, diz a Bíblia, ele é muito novo. Mas depois de uns 30 anos mais ou menos, ou até 36 provavelmente, ele já tinha mais experiência. Só que aí que é o problema, minha gente. Muitas pessoas começam bem a sua caminhada com Deus, mas no andar do tempo, muitos crescem, desenvolvem e continua sendo uma bênção. Mas tem outros que crescem, desenvolvem e começam a se achar. E começa a se achar que agora ele consegue andar sozinho, ele consegue lutar sozinho. Então nós temos que entender
que nós dependemos de Deus independente das situações. Dependência de Deus, né? Então nós temos que compreender essas questões. Eu estava observando aqui, esse rei aqui, ele teve uma ocasião que, olha só, o verso 8 do 14 de 2 Crônicas diz assim, leia para mim, Josué. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança. Tá bom. Só para mostrar, ele tinha um exército de 300.000 de Judá. Olha só, não é? Então, veja bem, nesse contexto, ele tinha um exército. E ele venceu. Quando começou a ter algumas batalhas, ele teve vitória. Ele obteve algumas vitórias. Só que agora, né, a gente percebe que ele cresceu, o exército dele também cresceu, quer dizer, tudo cresceu. Só que o que acontece? Ele começou a agir de um modo que começou a desagradar a Deus. Gente, nunca teve tão importante essa mensagem hoje, nos dias atuais, para todos nós, inclusive, para todos nós. Quantas pessoas começam bem? Porque diz que o problema não é começar bem, é terminar bem, né? Terminar bem a nossa caminhada. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre, ele diz assim, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Então, o importante é isso, você fortalecer a sua fé em Deus. É importante, claro, a gente confiar no nosso talento, a gente confiar na força que Deus nos deu, tudo isso tem a sua importância, mas a confiança maior é saber que Deus é que nos dá força, Deus é que nos dá graça, Deus é que vai nos dar força para a gente superar tudo que ainda temos que enfrentar daqui para frente. A gente sabe que as coisas estão diferentes, as coisas mudaram, o próprio comportamento humano está diferente, alguns mudaram para pior, outros mudaram para melhor, tem vários fatores. Mas a ênfase aqui, nessa pequena reflexão, é justamente fidelidade a Deus. Eu pergunto para mim mesmo, e já pergunto para vocês aí, para você analisar. Você acha que você tem sido fiel a Deus? Você tem certeza que você é fiel a Deus? Pense nisso. Pense nisso. Porque a Bíblia fala que Deus é fiel. E o que acontece? A fidelidade pertence a Deus. O coração de Deus é fiel. Então, seu coração é fiel, é o que nos dá poder para sermos fiéis a Ele. Então, quando você se conecta, usando a linguagem de internet, quando você se conecta com Deus, essa conexão é espiritual, através de Jesus, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você se entrega a Cristo, há essa conexão espiritual, há uma transformação, há uma mudança, há uma metamorfose, que você é mudado. Deus muda. Deus transforma pessoas. Deus muda pessoas. Ele tem esse poder. Por isso que o evangelho é pregado, por isso que a mensagem tem que ser levada, a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação, de libertação, de cura, de restauração, porque Ele continua agindo da mesma forma. O mesmo Deus que agiu no passado, continua agindo no presente e vai continuar sempre agindo, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Jesus diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Deus, prezados ouvintes, Deus busca por fidelidade. Deus busca por fidelidade. E o rei Asa, o rei de Judá, ele estava indo bem. Mas depois ele foi tendo mais experiência, foi crescendo, etc, etc. Ou seja, ele não foi tão fiel quanto no começo, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso. A fidelidade, primeiramente, eu estou falando a Deus. E eu aprendi, à luz da Bíblia, que Deus sempre está à procura de gente fiel. Deus está sempre à procura. Vamos ler Ezequiel 22, verso 30. 22, 30. Verso 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que ele diz no início, a primeira frase? E busquei, continua. Dentre eles, um homem que estivesse... um homem. Ele não falou 10, 20, 30, 40, 50. Apenas um. Se eu encontrar um, esse camarada vai revolucionar o mundo. Aí que está um. Através de um, vai ter mudança. Quando Deus encontra. Nesse texto eu não vou explicar isso aí, mas
nesse contexto, ele não encontrou nenhum abençoado para interceder para a nação. Ele não encontrou, né? Ele não encontrou. Então, mas quando Deus encontra, eu separei alguns personagens bíblicos aqui, ó. Não vou ler o texto, mas vou mostrar aqui, ó. Quando Deus encontra Noé, ele pode enviar um dilúvio. Deus encontrou Noé. Noé andava com Deus. E Deus viu que Noé era a pessoa certa. E Noé entendeu o chamado, entendeu a sua missão, e Noé começa a construir o quê? Uma arca. Então é assim. Então quando Deus encontra um coração fiel, ele fala, não, é esse homem aqui, ou é esta mulher. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, obviamente. Né? Então aí o que acontece? Um projeto que Deus quer que realize através daquela pessoa fiel, Deus vai colocar na mão daquela pessoa. Então Deus já sabia, tinha tantos homens na época, mas só Noé entendeu. Então Noé foi o coração fiel. Aí Deus falou, é você mesmo. Então aí Deus, então eu vou poder enviar um dilúvio, porque eu já encontrei um fiel que entendeu a missão, entendeu a revelação e vai construir uma arca. Olha que revelação sensacional. Meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida irmão de fé, você ouvinte. Seja você um ouvinte há tempo, ou menos tempo, ou está ouvindo pela primeira vez. Não é por acaso que você me ouve. Você acha que você está ouvindo por acaso? Eu acredito que quem está nos ouvindo e está entendendo a revelação, já é algo tremendo de Deus. Então Deus é fiel à sua palavra. Então se você quer uma vida melhor, busque entender o que Deus tem para você. O que Deus quer que você faça. Eu sempre falo isso. Na virada do ano, por exemplo, de 2020 para 2021, é comum a gente fazer aquela oração de final de ano, agradecer e tal, né? Porque a gente obedece esse calendário gregoriano, vamos assim dizer, né? Que é a nossa parte. Então, é comum, né? Então, eu me lembro muito bem. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim para 2021? Eu disse isso. Falei, Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero continuar obedecendo o ID, eu quero obedecer aquilo que o Senhor deu para eu fazer, mas para 2021. Aí veio uma mudança. De certa forma até radical. Mas por quê? Deus, você não falou? Então veio, aconteceu. Então eu tinha certeza, mas Deus tem os seus planos. Então ele falou, não, eu encontrei um coração ali que já está fazendo, mas eu tenho que fazer outras coisas e eu quero que ele faça isso para que ele tenha mais facilidade de desenvolver até mais. É mais ou menos isso, para não entrar em detalhes, né? Então é isso que acontece, meu amado e minha amada. E entender que aquilo que Deus tem para mim, necessariamente não quer dizer que ele tem para você. Interessante isso aqui, né? Porque às vezes você está fazendo algo e acha que todo mundo tem que fazer o que você está fazendo. Pode ser que ele vá participar em certo nível, mas não quer dizer que ele vai ser o cabeça daquilo ali, né? Deus chama as pessoas certas, né? Outro personagem bíblico aqui, o Josué está com vontade de falar, pode falar. Eu ia falar justamente que a competência que o senhor tem, que foi dado por Deus para o senhor fazer determinadas coisas, eu não vou poder fazer, eu não vou querer tomar a sua frente para fazer, né? Então cada ouvinte tem a sua medida de qualidade, sua medida de fé também. Muito bem. Né? Então tem essas medidas. Então você, ouvinte, que tem qualidade para determinada coisa, Deus vai usar você para aquilo. Se você tem qualidade para orar, né? Você tem esse dom, é para orar. Deus vai te usar para orar, para as pessoas, para pregar, entendeu? Para interceder. Então, ele dá essa medida de fé para cada um de vocês, para isso, entendeu? O que eu faço, você de repente não vai conseguir fazer. E o que você faz, eu de repente também não vou conseguir fazer. Então, a fidelidade, se a fidelidade com as coisas aqui da terra, digamos assim, elas são importantes, né? Temos que ser fiéis em algumas situações. Imagina para Deus, que é o abençoador. Exatamente. E você falou muito bem, né? Você pegou aqui a revelação, medida. Então, essa semana talvez também ia falar. Essa palavra aqui é uma revelação, medida. Você falou muito bem, parabéns. Medida, amém. É de Deus. Glória a Deus, né? De Deus, com certeza. Agora, outro personagem aqui, entre tantos, um outro, né? Por exemplo, o José. O famoso José do Egito, né? Porque José, ele como hebreu, daí ele foi parar no Egito. E a história dele está escrita lá no livro de Gênesis, né? A gente vê justamente José, que ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, da sua família, né? Então, mas quando ele chega no Egito, o que acontece? Ele ficou na casa de Potifar por um tempo, depois ele foi preso, acusado injustamente de algo que ele não fez, mas Deus estava com ele. Então, quando um José está disponível, Deus pôde dar um sonho para Faraó. Aí José estava preso injustamente, mas lá na prisão Deus abençoava ele também. Aí o Faraó teve um sonho. E ele acordou meio perturbado, querendo saber o que significava.
Ele chamou os seus adivinhos, seus assessores lá, e ninguém sabia resolver, ninguém sabia discernir, interpretar o sonho. Mas, quando tem um José, Deus permitiu aquele sonho. Um dos presos que estava lá com José, 2 deles, tiveram sonhos também. E José interpretou e aconteceu. Aí um dos que estava com José na prisão volta a trabalhar para o rei. Aí o rei estava preocupado, perturbado, e o cara, ele assessorava o rei, era o que serviu o vinho ali, a comida para o rei. Ele falou, ô rei, lá na prisão, quando eu estava na prisão, tem um camarada lá, o José. Um rapaz lá, e ele interpretou meu sonho. Olha só que interessante. Então, Deus usou aquele ex-preso que assessorava Faraó para avisar que lá na prisão tinha uma pessoa de Deus. E ele estava preso injustamente, claro. Mas Deus estava com José mesmo naquela situação difícil. Então, quando tem um José, o Senhor então pôde enviar a Faraó um sonho. Aí José interpretou e o homem se torna lá, né, como o governador do Egito. Depois de Faraó, quem mandava era o José. Meu querido e minha querida ouvinte, talvez eu e você não somos nenhum Noé, nenhum José, mas temos uma importância no contexto atual que estamos vivendo. Então a pergunta é, Deus é fiel. Agora, eu estou sendo fiel ao meu chamado? Eu estou sendo fiel à minha missão? E quando eu falo chamado, preste bem atenção, eu não estou falando chamado ministerial, né, que são 5. Chamado para pastores, para apóstolos, para profetas, que nós cremos lá, que está escrito em Efésios 4:11, né? Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Não estou falando desse chamado, dessa vocação. Tem vários tipos de chamado. Eu sei que você está entendendo o que Deus está falando. Mas Deus está procurando gente fiel, gente que Ele pode contar. Sabe que Deus pode contar comigo? Deus pode contar com você? Porque quando Deus tem uma missão para você, você entende. Tá? A princípio, parece que fica meio assim, não digo confuso, mas você tem que entrar no caminho com Deus. O primeiro passo é se entregar a Cristo. Se entrega ao Senhor Jesus e falar, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade. O gostoso é quando você tem esse entendimento. Quero que a vontade de Deus aconteça na minha vida. Ah, é? Então vai começar a acontecer quando você quer isso. Essa conexão gostosa. Eu poderia falar de outros personagens, por exemplo, Elias. Quando ele encontrou um Elias, ele pôde virar uma nação do avesso. Deus usou Elias ali de uma forma sensacional. E um último personagem aqui, o principal de todos, o próprio Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Ele salvou o mundo. Olha só, então Deus enviou o seu Filho amado para salvar a humanidade. Então todo mundo tem a sua importância dentro desse contexto de fidelidade. Então se volte para Deus. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Ele quer o melhor para você. Você está passando luta? Você está passando problemas de enfermidades, disso ou daquilo? Todo mundo passa, você não é o único. Todo mundo tem uma hora ou outra, uma coisa ou outra para resolver e se torna um problema, mas a nossa confiança está no Senhor. Então Ele vai te dar graça para superar. Ele vai te dar graça, vai te dar força para vencer essa fase. Creia nisso e diga, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu quero concluir com um pequeno depoimento meu mesmo. Eu lembro em 2005, olha só, voltando lá no passadão, no ano de 2005, justamente estava fazendo um ano que a gente estava aqui com a programação, com o Ministério Agindo Deus Quem Impedirá no rádio aqui. Um aninho. A gente começou aqui em janeiro de 2005, fazia um aninho. Me bateu uma enfermidade e fiquei 30 dias de cama. E naquela época, a nossa programação era de 13 minutos apenas. 13 minutinhos. Mas naquele momento de luta, de batalha, Deus falava comigo, eu tenho um plano para você. Fica tranquilo, eu vou te curar, vou te restaurar. Aí eu recebi algumas visitas, amigos, pastores, missionários, pessoas de Deus assim que ia lá para trazer uma força para a gente, uma oração, né? Então, Deus usava cada um deles ali como profeta para fortalecer. Se fosse a hora da minha partida dessa terra, eu já tinha ido em 2005. Porque foi uma coisa grave. Tanto é que pessoas da época que tiveram o mesmo problema morreram. Então, cada caso é um caso. Mas Deus falou, não, você eu vou preservar por um tempo. E eu estou contando essa história para vocês. Então, é assim que acontece. Então, cada caso é um caso. O importante, e eu falava, Deus, aí quando eu disse naquele episódio, eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu entrego a minha esposa, eu entrego os meus 2 filhos. Naquela época, tudo adolescente, criança ainda, entrei.
Eu entrego o meu ministério, entrego tudo nas mãos de Deus. Eu falei desse jeito, eu entrego tudo. Parecia que eu estava entregando porque eu achava que eu já ia para uma outra dimensão. Falei, então eu já entrego. Aí Deus percebeu, não, é esse coração que eu quero. É esse daí que eu quero, porque ele está disponível para mim. Esse é o que eu quero. Esse é desse jeito que eu quero. Porque Deus não usa gente orgulhosa. Deus não usa orgulhoso. Deus não usa gente metido, que quer ser o bambambam. Não. Ele usa pessoas que têm seu potencial, mas sabe, eu dependo de Deus. Então, se eu estou relatando isso para você, porque Deus teve e tem planos comigo e tem plano com você também. Então, que Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa estar despertando o chamado, a vocação, a fidelidade que está dentro de você. Aliás, eu quero dizer, hein? Quando a gente nasceu, Deus já colocou como se fosse um chip dentro de nós da fidelidade. Ser fiel é algo nobre, é nobreza. Jesus foi fiel ao seu chamado. Então, seja fiel também, que Deus vai honrar você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos abençoar cada ouvinte, Pai, que esteve até agora sintonizado através da internet, através do rádio, enfim, Pai, no rádio do carro, enfim, meu Deus, cada um que está em todo o canto desse Brasil, meu Deus, Curitiba, região metropolitana, dentro do nosso mundo, Pai, os países que as pessoas também estão sintonizadas nesse momento, e alguns não puderam participar por algum motivo ou outro, meu Deus, mas que essa palavra, Pai, venha de encontro agora nessa manhã a cada ouvinte, e que haja reflexão sobre fidelidade, que haja reflexão sobre a fidelidade principalmente ao Senhor, meu Deus, sobre o que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, não só pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é nas nossas vidas, um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que cura, que liberta. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua existência, obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela programação de hoje, obrigado por essa palavra. Que haja fidelidade, Pai, primeiramente a Ti, e também fidelidade, Pai, nas coisas que nós precisamos ser fiéis aqui na terra, que também Te agrada, Senhor, porque há situações no emprego, em casa, algumas situações que devemos ser fiéis, isso também agrada o Teu coração. Então, se nós, porventura, Senhor, algum ouvinte nessa manhã foi tocado e não está sendo fiel em alguma circunstância, Pai, principalmente a Ti, que nessa manhã, Pai, possa ser reavivado, revigorado suas forças e sua fé, em nome de Jesus. Amém. Sim, Pai, eu concordo com esta oração e te apresento agora, Pai, todos os pedidos que estão chegando neste momento, os mais diversos, pessoas pedindo por cura divina, porque a família está enferma, outros precisando, Senhor, de emprego, de salário, de renda, de negócios, outros pedindo a salvação da família, a libertação. Meu Deus, que a Tua misericórdia entre em ação para salvar a todos que estão pedindo ajuda neste momento. É onde chega esse momento de reflexão da palavra, esse momento da oração, da intercessão, chega ali o agir de Deus para salvar vidas, para curar vidas, para transformar corações de pedra em corações de carne, corações sensíveis à voz do Espírito Santo. Abençoa todos os colaboradores do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, os agentes de Deus, aquele que dizima, que oferta, que contribui, que colabora, abençoa, prospera, multiplica, inclusive, Senhor, os empregados, os trabalhadores, os aposentados, os empresários, os empreendedores. Ó Deus, que não falte nada para eles, mas que uma unção de prosperidade e de abundância que vem de Deus esteja na vida deste povo querido, que está compreendendo esse trabalho, esse projeto e tem sido um investidor no mesmo. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil, Senhor. Que a Tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre a nossa nação, e abençoamos todos os ouvintes do planeta Terra que estão nos ouvindo agora pelo rádio ou aqueles que vão ouvir pelo nosso canal no YouTube. Sejam todos abençoados e agraciados com a proteção divina, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.